Há momentos na vida em que sentimos que algo está acontecendo dentro de nós. Algo diferente, profundo, quase impossível de explicar. Parece que existe um movimento invisível guiando nossos passos, moldando nossos pensamentos, despertando nossa alma. E quando isso acontece, muitos não entendem. Mas quem vive sabe. É Deus trabalhando, selando, protegendo, escolhendo e separando para um propósito maior. Muitas pessoas passam por situações que não conseguem compreender. Mudanças repentinas, afastamentos inesperados, guerras internas, despertamentos espirituais, sonhos intensos, percepções que antes não existiam. E a maioria não percebe que por trás de tudo isso existe um único motivo. Deus está selando essa pessoa. Se você chegou até este vídeo, não é coincidência, não é curiosidade, não é acaso. Existe uma razão espiritual para você estar aqui agora. Você não está assistindo isso por acaso. Na Bíblia, o selo representa propriedade, proteção e propósito. Quando Deus sela alguém, essa pessoa entra num nível de cuidado e direção que ninguém consegue impedir. Quando Deus marca, nenhuma força do mal consegue apagar. Quando Deus decide levantar alguém, Ele levanta, mesmo que todo o inferno tente impedir. Hoje você vai descobrir algo poderoso. Os 10 sinais espirituais que mostram que Deus está te selando. E enquanto você ouvir estas palavras, você vai perceber que vários desses sinais já estão acontecendo na sua vida. E talvez você nem tinha se dado conta. Então respire fundo. Feche os olhos por um instante. E permita que Deus fale com você através desta mensagem. Se você sentir algo durante este vídeo, paz, arrepio, lágrimas, calmaria ou uma confirmação interna, saiba que é o Espírito Santo tocando o seu coração. Vamos começar. 1. Sua alma começa a rejeitar coisas que antes te atraíam. Uma das primeiras evidências de que Deus está te selando é quando Ele começa a mudar seu interior. O que antes parecia normal agora incomoda. Coisas que antes te atraíam hoje já não fazem sentido. Conversas, lugares, hábitos, amizades, comportamentos. Tudo isso começa a perder brilho diante dos seus olhos. Isso acontece porque o selo de Deus começa por dentro e Ele começa retirando tudo que não combina com o propósito que Ele colocou na sua vida. Você sente que algo mudou. Você não consegue mais se encaixar em situações que te distanciam de Deus. E não é julgamento, não é arrogância espiritual, não é virar santo. É transformação, é separação, é selo. Talvez você perceba que já não consegue assistir os mesmos conteúdos que assistia antes. Já não sente prazer em certas conversas. Já não se sente à vontade em certos ambientes. Já não vê graça em atitudes que antes pareciam normais. Isso não é você mudando por vontade própria. É o Espírito Santo limpando, moldando e preparando você. O salmista disse: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto." Salmo 51. Quando Deus começa essa renovação, Ele remove não só o pecado, mas também tudo que te atrasa, tudo que te prende, tudo que te afasta do propósito. Se isso está acontecendo com você, é sinal claro, Deus te selou. 2. Os ataques espirituais aumentam sem motivo aparente. Você já percebeu que quando decide buscar a Deus, coisas estranhas começam a acontecer, lutas inesperadas surgem, problemas que você nunca teve começam a aparecer. Pessoas começam a discutir com você sem motivo, a pressão aumenta, o cansaço emocional triplica. Isso não é azar, isso não é coincidência, é reação espiritual. Quando Deus te sela, você se torna uma ameaça para o inimigo. E quando uma pessoa marcada por Deus desperta, os ataques começam porque o reino das trevas sabe. Uma pessoa selada, levantada e fortalecida por Deus é capaz de romper cadeias, tirar impacto e avançar no propósito. Os ataques não são prova de fraqueza, são prova de escolha. Prova de que Deus colocou algo grande sobre você. Alguns sinais desses ataques: cansaço sem explicação, pressão emocional repentina, conflitos que surgem do nada, sensação de peso espiritual, pensamentos negativos incomuns, sonhos perturbadores, sensação de ser observado ou atacado espiritualmente. Esses ataques acontecem porque o selo de Deus atrai proteção, mas também resistência do inimigo. E aqui vai uma verdade forte: o ataque sempre aumenta antes da vitória. Se você tem enfrentado lutas que parecem fora do normal, saiba, o selo de Deus está em você e o inimigo sabe disso. 3. De repente você sente vontade de orar e se aproximar de Deus. Você já percebeu que do nada vem uma vontade inexplicável de orar?
Ou sente um desejo de ouvir louvores? Ou uma necessidade de se conectar mais com Deus? Isso não é emoção. Isso não é fase. Isso não é carência espiritual. É o Espírito Santo chamando você para perto. É Deus despertando o seu espírito. É o selo fazendo efeito. A Bíblia diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. João 6,44. Se você sente esse desejo, mesmo que não entenda, Deus está te atraindo. E Deus só atrai quem Ele escolheu. Esse desejo aparece de várias formas. Vontade de orar sem saber porquê. Vontade de ouvir a palavra. Arrependimento espontâneo. Sentir saudade de Deus. Desejo de mudança. Fome espiritual crescente. Quando Deus sela alguém, Ele não deixa essa pessoa confortável na mesma vida. Ele desperta. Ele puxa. Ele chama. Ele sacode a alma. Se você tem sentido isso mesmo sem motivo, Deus está te selando. 4. Pessoas começam a se afastar de você sem explicação. Uma das formas mais dolorosas, mas mais claras, do selo de Deus é o afastamento. De repente, pessoas se distanciam. Amigos somem. Pessoas que você considerava essenciais deixam de fazer parte da sua vida. E você fica sem entender. Mas Deus entende, porque Deus sabe quem pode te acompanhar no caminho e quem vai te destruir nele. Ele sabe quem te empurra para frente e quem te puxa para trás. Ele sabe quem é parte do propósito e quem é obstáculo para o chamado. O selo de Deus separa, e separar dói, mas essa dor evita a destruição futura. Talvez alguém te deixou, talvez alguém se afastou, talvez uma amizade acabou, talvez alguém virou as costas para você. Mas se foi Deus quem removeu, saiba, não era perda, era livramento. Esse afastamento é espiritual. É Deus tirando pessoas que impediriam a sua evolução. É Deus fechando portas que te desviariam. É Deus cortando laços que te machucariam. Se pessoas começaram a sair da sua vida sem razão, saiba, você não está perdendo. Você está sendo protegido. 5. Você sente paz mesmo em meio às batalhas. A paz que Deus dá não é lógica. Não depende de circunstâncias. Não depende do momento. Não depende do que acontece ao seu redor. É uma paz que vem de dentro. É uma paz que ninguém entende. É uma paz que só quem é selado reconhece. A Bíblia diz: a paz de Deus excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Quando Deus te sela, Ele coloca uma proteção espiritual sobre sua mente. O caos pode estar ao redor, mas sua alma permanece calma. A tempestade pode ser grande, mas seu coração permanece firme. Essa paz é o maior sinal de que você não está sozinho. Deus está com você, sem parar, sem falhar, sem sair do seu lado. Se você sente essa paz mesmo quando tudo está difícil, é Deus te selando e te sustentando. 6. Portas que não eram para você começam a se fechar. Você já tentou algo e simplesmente não deu certo? E você não entendeu o motivo? Muitas vezes não é o diabo fechando portas, é Deus. Porque portas erradas também levam a destinos errados. O selo de Deus inclui direção, inclui proteção, inclui alinhamento. Quando Deus te sela, Ele fecha portas que te tirariam do caminho. Jobs que te destruiriam emocionalmente. Relacionamentos que te machucariam. Oportunidades que te desviariam. Ambientes que te corromperiam. Quando Deus fecha, é proteção. Quando Deus impede, é livramento. Quando Deus bloqueia, é cuidado. Se portas estão fechando na sua vida, ao invés de questionar Deus, pergunte: o que o Senhor está me protegendo de? Porque o selo de Deus não apenas abre caminhos, Ele impede caminhos que te levariam à ruína. 7. Seus dons começam a despertar. Quando Deus te sela, Ele ativa dons espirituais e naturais que estavam adormecidos. De repente você sente mais sensibilidade, percebe coisas que não percebia antes, sente coisas que não sentia, desenvolve habilidades que antes estavam ocultas. Talvez você perceba sonhos mais vívidos, mais discernimento, mais empatia, mais sensibilidade espiritual. Perícia superior. Palavras de sabedoria, maior clareza mental, intuições fortes. Isso não é acaso, é ativação, é chamado, é propósito, é selo. Deus desperta dons porque Ele está te preparando. Ele nunca envia alguém para o propósito sem primeiro equipá-lo. Se dons novos estão surgindo ou se fortalecendo em você, isso é sinal claro. Deus está te selando para algo grande. 8. Você sente que está sendo preparado para algo maior. Você sente que está em uma fase de transição. Uma fase de preparação.
Uma fase em que tudo parece estar pronto para mudar. Isso é espiritual. É Deus ajustando, lapidando, ensinando, moldando. Você sente no fundo do peito que algo grande está chegando, mesmo que não saiba o que. Esse sentimento é comum em pessoas seladas. É como se o espírito soubesse antes da mente. É como se Deus soprasse um aviso invisível dizendo: prepare-se. O que estou prestes a fazer na sua vida é maior do que tudo que você já viveu. Se você sente isso, é Deus te selando para uma nova fase. 9. A palavra de Deus começa a falar diretamente com você. Você abre a Bíblia e parece que o texto foi escrito para você naquele exato momento. Você ouve um louvor e parece que a letra responde sua oração. Você assiste uma pregação e sente que Deus está falando seu nome. Isso é espiritual. Isso é selo. Isso é direção. Quando Deus sela alguém, Ele começa a falar de formas claras. Ele confirma, repete, reforça. Ele responde dúvidas. Ele dá sinais. A palavra viva é um dos maiores sinais de que Deus está guiando seus passos. Se você sente que Deus está falando diretamente com você através da palavra, você foi selado. 10. Você sente uma proteção invisível ao seu redor. Você já passou por situações que poderiam ter dado errado, mas não deram? Já teve livramentos que você só percebeu depois? Já sentiu que algo te segurou, te guardou, te protegeu? Isso é o selo. O salmista disse: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Pessoas seladas passam por livramentos constantes, acidentes evitados, desastres desviados, ataques bloqueados, pessoas erradas impedidas de entrar, situações ruins que simplesmente não alcançam você. Isso não é sorte, é proteção divina. É o selo espiritual cuidando de você. Se você já sentiu Deus te guardando, é porque Ele te selou. Agora que você ouviu esses sinais, quero que reflita. Quantos deles já estão acontecendo na sua vida? Quantos deles você já sentiu? Quantos deles Deus já usou para te despertar? A verdade é, se pelo menos um desses sinais está presente, Deus já está trabalhando em você. Deus já está preparando algo grande. Deus já colocou o selo dele sobre a sua alma. E se vários desses sinais estão acontecendo, então você está em uma fase decisiva da sua vida espiritual. Uma fase de transição, renovo, preparo e elevação. E eu quero orar por você agora. Senhor meu Deus, eu oro agora por esta vida que está assistindo este vídeo. Tu sabes do coração dela, das batalhas, dos medos, das dúvidas e das dores. Eu te peço, Pai, sela esta pessoa com o Teu Espírito Santo. Marca esta vida com o Teu propósito. Esconde-a de todo mal. Levanta, fortalece e renova. Que cada sinal citado neste vídeo seja ativado no tempo certo. Que ela sinta a Tua presença em cada detalhe. Que ela perceba o Teu cuidado. Que ela reconheça o Teu chamado. Pai, derrama paz sobre esta alma. Traz cura, renovo, proteção e direção. Que o selo do Senhor seja visível na vida dela. Que os inimigos não prevaleçam. Que o mal não toque. Que as portas erradas se fechem. E que o caminho certo se abra diante dos seus pés. Eu declaro que ela é marcada, escolhida, separada e guardada por Ti. Em nome de Jesus. Amém.